E gravando, fala galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aí a mais uma aula no canal, onde a gente está aqui gravando mais uma aula dessa série histórica aí para o concurso do BNDES, beleza? Se você está estudando para o BNDES e está com foco em cibersegurança, esse é o canal exato, esse é o canal perfeito aí para vocês que está estudando com foco para o cargo de analista de sistema, com foco em cibersegurança, beleza? Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aí a mais um vídeo aula aí no canal, onde a gente vai tratar agora especificamente do item 3.2, ou seja, falar do NIST, desse framework aí de cybersecurity, de cibersegurança. Professor, nunca ouvi falar nesse framework NIST Cybersecurity. Exatamente. Se você está predisposto, se você está predisposta a, de fato, trabalhar em cibersegurança, é fato, é notório, é extremamente necessário que você precisa ter o conhecimento do NIST, beleza? Afinal de contas, ele é o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias voltado justamente para a área de cibersegurança, beleza? Então, se você, cara, trabalha com isso, se você tem o desejo de trabalhar com isso, você precisa saber, conhecer as funções, os grupos pertinentes a este framework em específico, beleza? Então, pensa o seguinte, tem uma organização internacional que agrupou, que convocou, que chamou vários especialistas na área de cibersegurança e simplesmente colocou na mesa o quê? Vamos criar um framework, vamos criar uma estrutura pré-definida, né, e bem estruturada, de tal forma que a gente vai conseguir implantar isso em diversas organizações, seja em organização governamental, seja organização privada, seja qualquer tipo de organização, atingindo médias, pequenas, grandes empresas, beleza? Onde vai implementar diversos controles de cibersegurança nas diversas empresas, beleza? Então, esse é o canal certo. Se você realmente está com dificuldade, né, de entender de como funciona o core, o núcleo do NIST Cybersecurity, este é o canal perfeito, beleza? Então, simbora, eu trouxe aí algumas questões, como de costume, né, como de praxe, trouxe aí 10 questões para a gente poder resolver sobre este assunto, beleza? Então, já deixa teu joinha, já se inscreva no canal, já deixa teu comentário e simbora pro vídeo. Como de costume, deixa eu sair aqui da frente de vocês, que a gente vai fazer, deixa eu até aumentar aqui, a gente vai fazer alguns rabiscos, obviamente, né? Deixa eu abrir aqui também, criar várias páginas aqui pra gente e simbora. Vamos lá. Tá gravando direitinho. Bom, galera, o que eu preciso que vocês já tenham em mente? Deixa eu colocar aqui já a caneta digital. Deixa eu só ativar aqui a mesa digitalizadora e simbora. Bom, o que eu preciso que vocês já tenham em mente, tá? Quando se fala em NIST, CSF, ou seja, Cybersecurity Framework, né? A gente tem o quê? Um framework, uma estrutura já pré-definida, né, para estabelecer os controles dentro de uma organização, beleza? Então, assim, o NIST, né, que é esse instituto, é uma agência governamental, né, dos Estados Unidos, né, que se transformou num Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias. De fato, para o quê? Trazer alguns controles de forma estruturada, né, para o quê? Atingir o alvo, que é trazer mais segurança no campo de cibersegurança, beleza? Ou seja, é aqui que, de fato, a gente tem controles também de cibersegurança, beleza? Onde esse NIST, ou seja, este Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, criou,
né, chamou um time fortemente, digamos assim, equipado na área de cibersegurança para discutir, para estabelecer, para definir diversos controles. E controles esses organizados por meio de funções. Ele chama de funções, né? Ou seja, onde a gente tem uma função de identificar, função de proteger, função detectar, função de responder e função de recuperar. Ou seja, criou-se um framework, uma estrutura bem adequada. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe uma imagem aqui, só para a gente ter uma visão geral de como é que funciona. Olha como é que funciona o NIST. O NIST, ele, na verdade, a primeira versão, preste bem atenção, a primeira versão, né, nasceu lá em 2014. Só para você ter uma ideia, a versão 1.0. Hoje, em 2024, neste exato momento, né, neste período que eu estou gravando essa videoaula, a gente está já na versão 2.0, que é justamente a versão que está no seu edital aí do BNDES, beleza? Até o ano passado, o que estava vigente era a versão 1.1 do NIST, onde ele só abordava algumas funções, né, do NIST, que era a função de identificar, função de proteger, função de detectar, função de responder e função de recuperar, beleza? E interessante que essas 1, 2, 3, 4, 5, essas 5 funções, ela era responsável por organizar as diversas categorias, certo? Categorias essas que demonstravam alguns padrões dentro de cada função dessa. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu puxar uma outra imagem para vocês terem uma ideia. O NIST, ele é organizado por meio de funções, categorias e subcategorias, beleza? Por que isso? Porque isso foi um framework criado pela NIST para o quê? Estabelecer e medir a maturidade cibernética por parte das organizações. Inicialmente, qual o tipo de organização? Das agências federais do governo americano, beleza? Agora, obviamente que isso se espalhou de tal forma que todas as outras empresas da iniciativa privada também aderiram. Afinal de contas, isso se transformou num padrão internacional de cibersegurança. Então, só para você ter uma ideia, voltando aqui, a gente tinha até o ano passado a versão 1.1, onde era subdividida em funções de identificar, né, de proteger, metodologias, né, categorias, né, direcionadas a atingir esse objetivo de detectar, atingir o objetivo de responder, como uma organização responderia, né, como que ela deve responder a determinados ataques, quais são os controles aqui dentro, quais são as categorias aqui dentro que vão permitir que uma empresa consiga responder a um determinado ataque, né? E como que ela se comporta, né? Quais são os controles implantados dentro de uma empresa para o quê? Para ter essa funcionalidade de recuperar, como que a empresa ela se recupera de um ataque, beleza? E obviamente que isso, né, avançou, né? Isso evoluiu e em fevereiro deste ano foi publicado, o NIST publicou uma nova versão do Cyber Security Framework, ou seja, a versão 2.0, onde a gente continua tendo a função de identificar, né, a função de proteger, a função de detectar, de responder e recuperar. Só que agora entrou uma nova função, que é a função de governar. Hoje em dia está muito assim em voga a palavra de soberania, né? Qual é o grau de maturidade que uma determinada organização, seja da administração pública federal, seja da administração pública estadual, seja da administração pública municipal, né? As diversas esferas do governo, né? Ou até da iniciativa privada, essas organizações, elas adotam categorias, implantam controles nessa função de governar, de governança dos dados, de governança dos controles voltados exclusivamente à cibersegurança? Essa é a questão, tá? A grande questão é que os controles de governança na versão de 1.1, eles eram mais dispersos, né? Esses controles que nessa versão agora nova, eles estão direcionados a essa função de governar, e eles na versão anterior estavam espalhados, né? Tinham funcionalidades, tinham categorias, tinham controles, né? De governar, de governança, né?
dentro de cada função dessa, né? Dentro de cada função de identificar, dentro da função proteger, dentro da função detectar, dentro da função responder, dentro da função de se recuperar. Tava meio esparçado, né? Tava meio espalhado. Então, o NIST reuniu novamente os times de segurança, né, os diversos times de segurança que trabalham em diversos órgãos do governo, em diversas empresas, né, privadas e espalhadas pelo mundo, onde a comunidade, né, decidiu que o NIST é ideal ter uma nova função, ou seja, essa sexta função, que é a função de governar. E aqui dentro a gente tem, obviamente, né, para cada função dessa, né, a gente vai ter uma categoria associada e dentro dessa categoria a gente vai ter uma subcategoria, que nada mais é do que a descrição, uma descrição de como que funciona esse tipo de categoria, que obviamente, por consequência, está associado a uma determinada função, beleza? Então, hoje, se você é um cara que quer atuar literalmente na área de cibersegurança e você quer direcionar a empresa para uma melhor maturidade cibernética, cara, é o NIST o NIST Cybersecurity Framework que você tem que adotar na sua empresa. Chega lá para o teu gerente e monta um projeto, né? Chama os times de desenvolvimento, chama os times de arquitetura, né? Chama os times de segurança e começa a debater quais controles vocês podem implementar. Ah, mas que controles são esses? Controles que afetam a função de identificar, controles que afetam a função de proteger, de detectar, responder e de se recuperar, beleza? Sendo assim, esse é o overview que você precisa ter ideia, beleza? Agora, deixa eu sair daqui, tranquilo? Então, saiba que o NIST CSF, ou seja, Cyber Security Framework, ele é um framework bem estruturado, onde ele é subdividido hoje, na versão 2.0, em 6 versões, em 6 funções, beleza? Ou seja, onde a gente tem a função de governar, de identificar, né, de proteger, né, de detectar, responder e de se recuperar, beleza? Então, fique ligado, já de cara, caiu na prova aí do Bacen, no último concurso aí do Bacen, que foi esse ano, o seguinte, acerca do NIST 2.0, beleza? 2.0, ou seja, já considerando a versão nova, ou seja, onde a gente tem a função de governar. E aqui a gente tem o quê? Aquelas 6 funções. Beleza? Tranquilo? Aí ele já fala, o núcleo da estrutura, ou seja, a estrutura em si, né, do NIST 2.0 está organizada em 3 funções? Não, obviamente não. Como a gente viu, está organizada em quê? Em 6 funções. Gabarito aí errado. Ele até listou, né? Identificar realmente tem, proteger também tem, detectar também tem, só que faltaram aí mais 3, né? Identificar, proteger, responder, recuperar e a mais nova agora, pode adicionar aí a de governar, beleza? De governança aí, beleza? Só para vocês terem uma ideia, olha que interessante, isso aqui é uma ferramenta gratuita, você consegue entrar lá, ó, eu tô aqui no domínio deles, tá? NIST.gov, você consegue entrar no projeto do Cyber Security Framework e lá você tem acesso gratuitamente à ferramenta, beleza? E se você quiser debruçar, cara, é só vir aqui, ó, acessa esse cara aqui, beleza? E vem, pô, legal, interessante, eu quero adotar, eu quero implementar os controles do NIST na minha empresa, né? Bom, já de cara, olha aqui, ó, olha a função governar, olha a função identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. E em cada função dessa você tem uma descrição. O que significa o governar? Já de cara, a função de governar, ela tem um objetivo de quê? Demonstrar a estratégia, as expectativas, né? Aí a política de gerenciamento de risco de segurança cibernética. Preste bem atenção, é justamente para isso. A governar, a função governar, é uma visão mais macro, né, da organização em relação a adotar, chamar o time executivo, a diretoria, para também fazer parte de uma responsabilidade de gerenciamento de risco de segurança cibernética de uma organização, tá?
Ou seja, isso significa que a organização em si, né, ela não gerencia os riscos de segurança cibernética apenas pelo departamento de TI. Envolve outros departamentos, principalmente o departamento de governança, onde a gente envolve ali os CEOs da empresa, né, os diretores executivos, né, os diversos diretores que tem na empresa. Chamar o pessoal do alto escalão, digamos assim, para debater sobre as estratégias, as expectativas e debater políticas de gerenciamento de risco de segurança cibernética dentro da organização, beleza? E aqui dentro ele traz as categorias. Lembra como a gente viu na imagem anterior? Ou seja, dentro da função governar, a gente tem a categoria ali, ó, de contexto organizacional. Claro que a gente não vai debater sobre tudo, mas só para você ter uma ideia, já tem tudo discriminado aqui, né? O framework, ele já traz isso tudo pronto para justamente você pegar isso como um rascunho, como uma estrutura já previamente testada e implementar dentro da empresa. Obviamente, você não necessariamente tem a obrigação de implementar todos os controles, todas as categorias, todas as subcategorias. Mas você, baseado na realidade da sua empresa, você adotar algumas categorias dentro de cada função dessa, beleza? Ou seja, no governar, a gente tem aqui ó, o contexto organizacional, a estratégia de gerenciamento de risco, funções, responsabilidades e autoridades, ou seja, trazer, né, fazer uma matriz raça ali, né, onde a gente vai definir as funções, as responsabilidades de cada um, né? Afinal de contas, ele até fala as funções, responsabilidades e autoridade de segurança cibernética para promover o que? A prestação de contas, a avaliação de desempenho e a melhoria contínua. E aqui ele traz as subcategorias e olha, na versão mais nova agora, ao contrário da versão 1.1, ela traz exemplos, né, em cada subcategoria dessa, coisa que não acontecia na 1.1, né? Os controles, você vai perceber, as categorias, muitas das vezes, elas são bem genéricas e ficava um pouco confuso, até para quem era da área de cibersegurança, definir, né, se deve ou não implementar. E aqui ele já traz alguns exemplos, né? Não só da função governar, mas ó, da função identificar. Ou seja, identificar o quê? Identificar os riscos atuais de segurança cibernética da organização, se eles são compreendidos e como que eles podem ser compreendidos através de 3 categorias. Ele até removeu, ó, tá vendo? Esse controle aqui, ambiente de negócios, estava associado na versão 1.1, agora já não está mais, ele foi retirado, ele foi modificado, né? Ele foi incorporado à governança, né? Então, por exemplo, identificar o quê? Os riscos atuais da segurança cibernética da organização. Como que eu faço isso? Implantando um gerenciamento de ativos. Ou seja, os ativos, olha que interessante, o NIST, aqui na função de identificar, ele considera um ativo o quê? Dados, hardware, software, sistema. Isso aí já é tema de prova, cara. Tá? Instalações, serviço, pessoas, quem diria, né, a pessoa ser um ativo dentro de uma organização? E afinal de contas, o elo mais fraco, inclusive, né, no campo de cybersecurity, são as pessoas. As pessoas são os pontos mais vulneráveis e é justamente nelas que as organizações precisam investir, né? Dar treinamento, trazer conscientização, né, que permitam à organização atingir objetivos de negócio. Beleza? E aqui ele traz uma série de subcategorias. Como que ele faz isso? Implantando um inventário de hardware gerenciados pela organização, tá? Inventário de software e serviço. E olha que interessante, quem assistiu a aula anterior, olha, preste bem atenção, quem assistiu a aula anterior que a gente falou sobre o syscontrol V8, ou seja, os controles do Sys, inclusive, esses controles, eles estão associados ao NIST. Tá? Inclusive o NIST, quando vai lançar qualquer tipo de versão, eles se comunicam com a comunidade syscontrol também. Tá? Ou seja, aqueles controles ali, inclusive, do Sys, eles estão direcionados e fazem correlação, fazem esses crossover, né, com o próprio NIST. Beleza? Então, assim, só para a gente ter uma ideia, né, do quão importante é esse framework já bem estruturado, beleza? Então, vamos lá. Questão de número 1. Vamos lá. Uma empresa está implementando o
próprio NIST Cybersecurity Framework, que qual versão? 2.0, ou seja, a 2.0 ela vem com o quê? Com aquelas 6 funções. 6 funções. E deseja melhorar a forma como lida com os riscos cibernéticos. Qual das seguintes funções do framework seria mais adequada para ajudar a empresa a realizar apontamentos dos riscos atuais. Ou seja, ele está querendo apontar, está querendo o que? Identificar. Olha que interessante. Identificar o que? Os riscos atuais de segurança cibernética juntamente com suas vulnerabilidades e entender o impacto, beleza? Quando se fala em identificar, ele está querendo justamente fazer essa identificação do quê? Dos riscos, os apontamentos dos riscos efetivamente, tá? Afinal de contas, é aqui na função de identificar, já anota aí no seu caderno que ali tem 3 categorias. Tem a categoria de gerenciamento de ativos. Tem a categoria de avaliação do próprio risco. Afinal de contas, eu já estou identificando os riscos. Se eu estou identificando os riscos, eu já tenho a possibilidade de avaliar. Afinal de contas, os riscos de segurança cibernética, eles devem ser compreendidos, né? Eles devem ser avaliados. Tranquilo? E a gente tem o que? As melhorias. Tranquilo? Beleza? Ou seja, a função identificar no NIST Cybersecurity foca em quê? Em desenvolver uma compreensão. Beleza? Compreensão organizacional, né, para gerenciar, para identificar o risco cibernético, o que inclui identificar ativos e vulnerabilidades, beleza? Agora, função proteger, por exemplo, ela é mais voltada para salvaguarda, né? O próprio nome diz, né? Salvaguarda dos dados, efetivamente, né? Já recuperar, o próprio nome já diz, é muito simples, o próprio framework fala que a recuperar, ele vai tratar o quê? Vai tratar da restauração do seu ambiente. Afinal de contas, se uma empresa ela foi invadida, ela tem capacidade de se auto-recuperar? Beleza? Sofreu um ataque de ransomware. Beleza. Se sofreu um ataque de ransomware, não tem problema. A gente consegue recuperar os dados. Afinal de contas, a gente tem uma política de backup, uma política de retenção dos dados, onde a gente permite, né, por meio dessa política de backup, restaurar os dados, né, em outro ambiente, né? Detectar, o próprio nome já diz, ou seja, identificar os eventos, né? Aqui é identificar os eventos cibernéticos. Beleza? Tráfego de rede, por exemplo, né? E o responder é como eu lido com os incidentes. Afinal de contas, se tiver algum incidente, como devo gerenciar, como devo responder esse tipo de ataque? Se eu estou sofrendo um ataque DDoS, né, de Denial of Service, de negação de serviço, como que eu respondo em relação a isso? Beleza? Mas a questão aqui, ela está querendo fazer o quê? Apontamento dos riscos. Se é apontamento dos riscos, ela está querendo identificar esses riscos, trazer uma compreensão a mais, onde se eu tenho a função identificar, saiba que dentro dela eu tenho a categoria de gerenciamento de ativos, avaliação de risco e melhorias. Beleza? Tranquilo? Aqui, ó, só para você ter uma ideia. Se tiver na dúvida, entra lá, identificar, onde você vai ver o gerenciamento de ativos, ou seja, esse gerenciamento de ativos já abarca o quê? Identificar os ativos, seja dado, seja hardware, seja software, seja sistema, seja instalações, serviços e pessoas. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, questão de número 2. Em relação à função no NIST versão 2.0, qual das seguintes atividades é mais relevante para garantir que a segurança cibernética esteja alinhada à estratégia organizacional? Lembra que a gente falou da estratégia organizacional? Estratégia
expectativa e política, o quê? Da organização, já tem que vir de cara, né? Que é, qual é o tipo de controle? Né? Se está alinhada a estratégia, é algo que define o quê? A governança, traz uma informação direcionada a governo, beleza? Ou seja, é aqui que a gente vai ter a sexta função, né? A função mais nova, que é de governar. Beleza? Então vamos lá, vamos ver quais são as atividades. Implementar controles técnicos. E aí? O que vocês acham? Implementar controles técnicos. Será que esses controles técnicos estão no nível mais macro da empresa? Preste bem atenção. Será que os diretores vão debater, ter conhecimento para debater sobre controles técnicos efetivamente? Não. Eles vão debater sobre alguns controles, sobre algumas categorias, sobre algumas subcategorias que vão direcionar o quê? A algo mais amplo, né? A algo mais macro, não tão técnico assim, né? Ou seja, implementar controles técnicos está relacionado mais à função ali de proteger, onde você vai criar ali salvaguardas para gerenciar os riscos, né? Ligado onde você vai ter ali a realização no gerenciamento de identidade, autenticação e controle de acesso, por exemplo, né? Então, é basicamente isso, né? Então, não seria aí o nosso gabarito, efetivamente. Criar salvaguardas para gerenciar os riscos, ou seja, salvaguarda já traz o que pra gente, né? Já traz o que? Como a gente falou aqui, a função o que? De proteger, beleza? De proteger. Realizar o gerenciamento de identidade. Realizar o gerenciamento de identidade também tem a ver com proteção, né? Não seria aí o nosso gabarito, né? Afinal de contas, essa função proteger, ela tá ligada a isso, né? Realizar o gerenciamento da identidade, fazer o controle aí de fazer a autenticação, permitir uma política de autenticação de múltiplo fator, é isso que ele tá trazendo aqui, beleza? Definir papéis e responsabilidades para a segurança cibernética. Opa! Definir papéis, se você quiser tirar uma dúvida, ó, aqui ó, tem até inclusive uma categoria específica para governança, né? Que fala sobre funções, responsabilidades e autoridades, né? Tranquilo? Ó, tem uma subcategoria, inclusive, que fala sobre funções, responsabilidades e autoridades, beleza? Sempre voltado para isso, né? Tá bom? Então aí o nosso gabarito aí é a letra D, né? Efetivamente, onde a gente vai definir papéis, responsabilidades para a segurança cibernética, ou seja, trazer o time do alto escalão para poder definir isso junto com a gente também, né? Que é da área ali de TI também, beleza? Afinal de contas, a proteção cibernética, se uma empresa não implementar algum tipo de controle bem estruturado de segurança cibernética, ela está trazendo sérios riscos à reputação da empresa, beleza? Então, a imagem da empresa pode ser manchada em relação a isso. Tranquilo? Beleza? Então, saiba disso. Quando se fala em governar, a gente tem ali as categorias de contexto organizacional, estratégia de gerenciamento de risco, né? Funções, responsabilidades e autoridade. Você tem também política, supervisão, gerenciamento do risco de cadeia de suprimento também. Beleza? Tranquilo? E monitorar e detectar, aqui está mais ligado ao próprio nome já diz, né? Detectar. Beleza? Vamos lá, questão de número 3. Questão de número 3 aí, vamos lá, galera. Um banco está usando o NIST Cybersecurity Framework e precisa melhorar sua capacidade de identificar e tomar as devidas ações em relação aos incidentes. Olha que interessante, ela quer identificar e tomar as devidas ações. Tomando as devidas ações, ela está querendo o quê? Responder ao ataque. Responder a uma possível ameaça, a um possível incidente. Qual função do framework é crucial para garantir prontidão frente a um incidente, ou seja, responder de forma imediata. O próprio nome já diz, né? Então fique bem ligado aí em relação a isso.
tá? Ações que vão ser tomadas frente a um incidente, saiba que é a função responder, beleza? Ou seja, responder é focada na resposta a incidente cibernético, beleza? Detectar, né, já não teria a ver, porque detectar está ligado a identificar esses eventos. Proteção, o próprio nome já diz, ou seja, implementar salvaguardas, né, efetivamente. Restaurar, né, tem a ver com recuperar, beleza? E opções de governar não teria ali, não seria essa resposta, porque tem a ver ali mais com a supervisão, envolvendo a estratégia da empresa como um todo, beleza? Tranquilo? Então saiba aí que quando se fala em responder, tenha em mente que aqui a gente tem alguns controles, ou melhor, algumas categorias, né? E quais seriam essas categorias? A gente tem gerenciamento do próprio incidente, beleza? A gente também tem a análise de incidente, ou seja, uma vez que a gente faz o gerenciamento, a gente tem que fazer a análise, o estudo de caso desse incidente. Aí aqui tem a ver com a equipe de forense, por exemplo. Ter uma equipe de forense para tentar entender, fazer as investigações, né? Conduzir uma investigação para garantir uma resposta eficaz e apoiar as atividades forense e de recuperação futuramente, beleza? Além da análise, né? Se a gente já tem um processo bem definido de gerenciamento de incidente, de análise de incidente, né? Agora a gente vai ter o quê? O relatório e comunicação. E a comunicação devida, né, de resposta a incidente. Beleza? E por último, a própria o quê? Mitigação. Mitigação de incidente. Isso aqui você precisa saber disso, né? Quando a gente fala em responder, que é justamente tomar as devidas ações frente ao incidente, a gente precisa o quê? Estruturar a organização de tal maneira que ela consiga efetivamente implantar as categorias e subcategorias referente ao gerenciamento de incidente, implantar as subcategorias referente à análise de incidente, né? Implantar as subcategorias de relatório e comunicação de resposta a incidente, e também de mitigação, beleza? Então, nosso gabarito aí é letra D, efetivamente. Vamos lá. Questão de número 4. Em um cenário onde uma organização precisa melhorar a comunicação, melhorar o quê? A comunicação interna e externa durante um incidente, ou seja, o incidente ele já se instalou. Ou seja, o incidente ele já é um fato. Agora, como que a empresa, que uma organização, ela precisa se comportar para que haja uma comunicação interna e externa? Ou seja, a partir desse incidente, comunicar o departamento específico, os stakeholders, comunicar as partes devidas que está acontecendo, né, esse incidente, beleza? Qual função deve ser reforçada para que isso aconteça? E aí, deixar aí vocês responderem enquanto eu bebo uma água. E aí, qual seria, né? Falou em relatório e comunicação de resposta a incidente, beleza, galera? Ou seja, aqui o nosso gabarito aqui é responder, beleza? Aqui, de fato, é que a gente vai ter as categorias de gerenciamento de incidente, análise e relatório e comunicação. É justamente na comunicação interna e externa que a gente vai ter ali algumas subcategorias que vão permitir
né, que a organização se estruture da melhor forma possível para isso, né? Isso tem total a ver com a possibilidade da empresa ser reforçada no quesito de resposta, né, de responder de fato aos incidentes ocorridos, né, dentro da organização, beleza? Questão de número 5. Qual função do NIST é responsável por garantir que a organização tenha mecanismos adequados para o quê? Restaurar as suas operações. O próprio nome já diz, né? Restaurar as suas operações após o incidente. Ou seja, o incidente já aconteceu, então como que a gente, né, restaura, né? Ou seja, é de fato ali a função de recuperar. Beleza? Então, nosso gabarito aqui, recuperar, totalmente ligado a restaurar. Beleza? Questão de número 6. Uma organização está implementando o NIST e precisa integrar os controles de segurança com os processos de governança existentes. Preste bem atenção. Uma organização está implantando e precisa integrar os controles de segurança com quem? Com quem? Com os processos de governança, ou seja, de governar, né? Com os processos lá da função em governar. Qual abordagem seria mais apropriada para garantir o quê? Justamente essa integração. Beleza? Como que a gente faz isso? Se a gente está falando num nível mais amplo, num nível mais macro, a gente está falando o quê? De governar. Se a gente está falando de governar, a gente precisa o quê? Alinhar a estratégia. Isso que eu quero que vocês tenham em mente. Estratégia de quê? De segurança cibernética com a missão e os objetivos organizacionais. Isso tem total a ver com a função governar, que está existente nessa função nova agora, nessa versão nova aí do 2.0. Beleza? Ou seja, a integração adequada exige, no modelo de governar, alinhar-se à estratégia de segurança com os objetivos organizacionais. Beleza? Tranquilo? Agora, obviamente que implementar controles técnicos baseado apenas nas melhores práticas da indústria, isso aqui já é algo mais que está fora do escopo da governança, né? Efetivamente. Focar exclusivamente em controles técnicos sem considerar a governança? Não é isso que preconiza o NIST, né? Afinal de contas, ele trouxe a função de governar. Se ele está trazendo a função de governar, é porque eles entendem, o time técnico de cibersegurança do NIST entende, né, a comunidade como um todo internacional entende que é extremamente importante. Adotar uma abordagem de segurança cibernética reativa em vez de proativa? Não. Claro que não. Na verdade, a gente está montando um framework com todas aquelas 6 funções para que a organização ela seja resiliente aos ataques, né? Aos incidentes. Ela seja proativa efetivamente, né? E não reativa. Beleza? Seguir um modelo de segurança cibernética não estruturado? Não, na verdade é estruturado, né? O próprio framework ele já traz aquela estrutura das 6 funções, né? Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 7. Em um ambiente, vou deixar vocês fazendo aí, deixa eu só beber mais um pouco d'água. Vamos lá. Em um ambiente de alta complexidade, como a integração de múltiplos sistemas e plataformas, qual função do NIST pode ser mais desafiadora para garantir o que é a continuidade dos negócios e dos serviços? A palavra-chave aqui é continuidade. E aí? Quando se fala em continuidade, imagina você sofreu um ataque, né? E aí? Como que você, a partir do momento que sofre um ataque, sofre um incidente, como que você se recupera?
desse ataque, né? Porque se eu me recupero desse ataque, eu estou inerentemente, né, por consequência, dando continuidade aos negócios. Porque eu consigo me recuperar, beleza? Eu sofro ataque, mas eu me recupero. Sofro ataque de novo e recupero. Sofro de novo e recupero. E assim a banda toca, beleza? Ou seja, você está sendo resiliente aos ataques, beleza? Ou seja, recuperar pode realmente ser desafiador em ambientes complexos devido à necessidade de coordenar toda essa restauração de vários sistemas, beleza? Tranquilo? Ou seja, quando a gente fala em recuperar, aí aqui já na função de recuperar, né, a gente tem ali algumas categorias importantes. É aqui que a gente vai definir um plano de recuperação. De quê? De incidente. Opa. Tá? É aqui que a gente vai poder também ter uma comunicação. De quê? De recuperação. Aqui é focado na recuperação de incidente, por exemplo. Tá? São várias features, digamos assim, vários controles que a gente pode adotar, né? Várias categorias e subcategorias dentro dessas próprias categorias que vão permitir uma recuperação ideal com o objetivo de dar continuidade nos negócios. Essa é a intenção, né? Tá? Questão de número 8, né? Vamos lá. Uma empresa quer priorizar o quê? A implementação de controles, o próprio nome já diz, né? Controles para proteger dados sensíveis. De acordo com o nicho, qual a função deve ser enfatizada para garantir a segurança dos dados, segurança do hardware, segurança do software, de acordo com a estratégia de risco da organização. Quando a gente realmente fala em algo, segurança dos dados, né? Proteção é, de fato, ali a nossa função proteger, ou seja, ela é focada nas medidas de segurança para proteger efetivamente, né? E é aqui, por exemplo, que a gente vai ter as categorias. Categorias de gerenciamento de identidade, autenticação e controle de acesso, conscientização e treinamento, segurança de dados, como a própria questão já traz, né? Segurança de plataforma. Mas, professor, o que significa isso, segurança de plataforma? Quando a gente diz segurança de plataforma, a gente está levando em consideração o quê? Hardware, software, firmware, sistemas operacionais, aplicativos, serviços de plataformas, seja física, seja virtual, beleza? E a gente tem ali a categoria de resiliência da infraestrutura da tecnologia, né? Então, é importante você anotar aí que o proteger, ele vai fazer o gerenciamento, né, de identidade, né, autenticação, beleza? E também controle de acesso. Afinal de contas, é aqui que faz total sentido você implementar os RBAC, múltiplo fator de autenticação, tá? Ou seja, no RBAC aqui, por exemplo, você vai criar políticas, né, de segurança para os seus usuários, né, com base em roles, né, com base em funções, efetivamente, beleza? É aqui que você tem a conscientização / treinamento do pessoal da sua empresa, a própria segurança, né, dos dados. Tranquilo? E assim vai. Beleza? Questão de número 8, então o nosso gabarito aí é proteger, beleza? Questão de número 9. Vamos lá. Considerando a nova função de governança do NIST, qual das seguintes ações, prestem bem atenção, qual das seguintes ações representa uma abordagem estratégica para gerenciar a segurança cibernética dentro de uma organização? E aí? Falou em algo estratégico, já tem que vir na sua mente o quê? Critérios, né? Que estão direcionados à estratégia, ou seja, a algo que está relacionado ao que? A governar,
Tô batendo muito nessa tecla, né? Porque é uma novidade justamente desse framework, né? Foi essa função, né, que permitiu trazer para dentro da discussão num campo de segurança cibernética o pessoal que outrora era descartado. A gente não ouvia tanta opinião deles, né? Tranquilo? Então vamos lá. Uso de tecnologia de correlação de eventos como o CIEM. E aí, o que vocês acham? Essa usabilidade, a aplicabilidade do CIEM para coletar informações está mais ligada a quê? Está mais ligada ali à função de detectar, né? Ou seja, por meio da ferramenta ali de dashboard ali, né, de gerenciamento de eventos de incidente, que a gente vai ter a aplicabilidade, né, da função detectar, beleza? E aqui está um ponto interessante. Se você é um cara de cibersegurança, vai atuar com cibersegurança, cara, você tem que efetivamente trazer, né, uma conversa, né, para justamente aplicar e implementar ferramentas de CIEM para vocês saberem o que está acontecendo dentro da empresa, né, para justamente vocês validarem, né, de forma internacional essa função de detectar, beleza? Tranquilo? E especificar critérios para o quê? Aceitar e evitar riscos de segurança cibernética para várias classificações de dados. E aí, galera, o que vocês acham? Né? É justamente o nosso gabarito. Ou seja, é o nosso gabarito que tem a função ali de especificar também, né, critérios para aceitar e evitar riscos, né, que estão direcionados à estratégia da empresa, né? Inclusive, é aqui na função de governar que a gente tem uma categoria chamada estratégia. Estratégia de quê? De gerenciamento de risco. É aqui que a gente tem um controle adequado que vai especificar o quê? Critérios para aceitar e evitar. Tá vendo que é uma discussão um pouco mais ampla? Especificar critérios. Quem especifica esses critérios para aceitar, né, e evitar risco de segurança, né? E para fim de definir classificação dos dados, é de fato ali a função governar, onde a gente tem a entrada da estratégia de gerenciamento de risco, beleza? Monitorar e detectar, né, eventos cibernéticos em tempo real também tem. Aqui está totalmente ligado à função de detectar, beleza? Implementar um plano de recuperação. Falou em recuperação, de restore, é recuperar, beleza? Analisar incidentes para conduzir as investigações. Ou seja, envolve ali a equipe de forense. Envolveu investigação, envolveu forense, já saiba que é o quê? Que é a função de responder, como a gente viu nas primeiras questões, né? De responder, beleza? É aqui que a gente também traz, né, consigo, que a gente vai fazer o que? A análise dos incidentes. Beleza? Questão bem tranquila. E, por último, questão de número 10. Deixar vocês responderem. Vou beber mais um pouco d'água aqui. Vamos lá. Em uma análise de risco, prestem bem atenção. Em uma análise de risco para uma organização financeira, o principal objetivo é o quê? Assegurar que todas as funções e controles do nicho sejam integrados. Preste bem atenção, se você é um cara de profissional na área de segurança, você tem que ter esse objetivo já na tua mente de trazer todas essas funções estruturadas para dentro da tua organização, para que elas sejam integradas e alinhadas à estratégia corporativa. Estratégias corporativas. Quando a gente fala em estratégia corporativa, é a função de governar. Integrar todas aquelas outras funções de identificar, proteger, detectar,
responder, recuperar, trazer para dentro da estratégia da empresa, ou seja, trazer a governabilidade. Afinal de contas, o próprio desenho, vou até abrir o desenho aqui de novo. Deixa eu ver aqui, ó. O próprio desenho, tá vendo que o desenho, diferentemente dos outros, de identificar, ele tem só uma parcela. Proteger tem só uma parcela. Mas tá vendo que o governar, ele tá abarcando, tá integrando todos os outros controles? O que isso significa? O que o NIST está trazendo com isso? Que as categorias e subcategorias definidas aqui na governança, ela está integrada com os processos de identificar, está integrada com o processo de proteger, está integrada com o processo de detectar, com o processo de responder e com o processo de recuperar. É basicamente isso que é a ideia, né, geral do NIST, beleza? Considerando a função de governança, ou seja, de governar, qual das seguintes ações é mais crítica para garantir o quê? Que a segurança cibernética seja eficaz e sustentada ao longo do tempo. Beleza? E aí? Questãozinha bem teórica, né? Mas e aí, qual que vocês responderiam? Implementar tecnologias com foco em gerenciamento de incidente? Pô, galera, quando se fala em gerenciamento de incidente, a gente viu lá na questão anterior, né, que aqui a gente tem o próprio gerenciamento de incidente, ele é uma categoria da função que responder, né? Beleza? Ou seja, a função responder que a gente tem as tomadas de ações direcionadas aos próprios incidentes, né, de segurança cibernética detectados. E aqui a gente, relembrando, aqui a gente tem as categorias, né, de gerenciamento de incidente, análise de incidente, relatório de comunicação e de resposta a incidente, tá? Mitigação do próprio incidente, beleza? Então, quando a gente fala em gerenciamento de incidente, a gente está lidando ali com as respostas aos próprios incidentes que foram detectados e que devem ser gerenciados. Então, aqui não tem a ver com a função governar. Beleza? Estabelecer um processo contínuo para revisar e ajustar políticas de segurança com base em mudanças regulatórias e contratuais. E aí, galera? É exatamente isso, né? Nosso gabarito. É exatamente isso. A grande questão aqui que essa subcategoria ela está dentro da categoria de contexto organizacional. É aqui que a gente tem esse tipo de controle, né? Lembrando que a função de governar, ela abrange esses aspectos de governança e gestão, né? O que inclui práticas voltadas para justamente assegurar o quê? As políticas de segurança, né? As estratégias de cibersegurança e permitir que isso tudo esteja alinhado aos objetivos e estratégias da organização, beleza? E lembrando, aqui você precisa ter em mente isso, né? Que quando a gente fala em governar, a gente tem... Eu vou até colocar aqui. Quando a gente fala em governar, como o próprio NIST traz, a gente tem ali a categoria de contexto organizacional. Beleza? A categoria também de estratégia de gerenciamento de risco, ou seja, definir justamente essas estratégias para o gerenciamento dos riscos, diversos riscos, né? Tranquilo? A gente vai ter a categoria ali de funções, responsabilidade, e autoridades. A própria definição de política. Tá vendo como são controles? Política, como são controles mais amplos, mais macro, que tem a ver com a estratégia de governança da empresa, tá? E a famosa supervisão. E algo novo que entrou agora, que é justamente o gerenciamento de risco da cadeia
de suprimentos. De suprimentos de segurança cibernética. Inclusive, isso aqui é uma novidade, tá? Entrou agora esse gerenciamento de risco dentro da função de governar. Ou seja, os caras viram a importância desse gerenciamento da cadeia de suprimentos com base num processo de governar para dar mais importância. Professor, mas o que seria essa cadeia, né, de suprimento de segurança cibernética? Preste bem atenção. O conceito da cadeia de suprimento de segurança cibernética refere-se à necessidade das próprias organizações o quê? Monitorarem e gerenciarem os riscos cibernéticos que podem surgir. Inclusive, pode surgir até um risco a partir dos fornecedores e dos parceiros. Imagina que você tem um data center e dentro desse data center você tem ali os servidores, o hardware, né? O hack ali sendo administrado por vocês. Vocês concordam comigo que se um determinado fornecedor, né, decidir não fornecer alguma peça, né, ou encarecer a compra de uma peça, seja de uma CPU, seja de um hard disk, né, de um armazenamento, de memória, ou seja, qualquer outro tipo de peça física, né, ou que demore a entregar efetivamente essas peças, você concorda comigo que tem um risco que vai afetar essa cadeia de suprimento, essa cadeia de oferta, né, que vai alimentar o parque computacional, que pode ou não, né, e muitas das vezes podem afetar a segurança cibernética como um todo, ou seja, afetar o tempo de resposta, né, afetar a disponibilidade, né, da organização em manter um determinado serviço ativo. Imagina, é justamente isso, ou seja, o conceito da cadeia de suprimento de segurança cibernética refere-se necessariamente a algo que a organização ela pode monitorar e gerenciar esses riscos por parte dos fornecedores, por parte dos parceiros aí envolvidos, tá? Isso é essencialmente primordial, porque os riscos cibernéticos não se limitam às fronteiras da própria organização, mas também se estendem a todos os terceiros que estão interagindo com a empresa, tá? E aqui, nesse gerenciamento de risco, né, da cadeia de suprimentos, ali você está envolvendo processos de gerenciamento de risco, né? Se eles são identificados, se eles são estabelecidos, se eles são gerenciados, se o teu fornecedor está sendo monitorado, num grau, qual é a maturidade qual é a maturidade e grau de confiança que você tem nos teus fornecedores, tá? É basicamente isso. Ou seja, os fornecedores eles devem ser conhecidos, devem ser priorizados por criticidade, tá? Isso vai manter um registro de todos os fornecedores e você vai conseguir priorizar. Para esse fornecedor aqui, eu vou ter um SLA, um tempo de resposta mais curto. Eu posso contar mais com esse fornecedor na entrega de um switch, na entrega de um ativo de rede, um importante ali da minha rede, tá bom? É basicamente isso. Tá? Desenvolver um plano de recuperação, voltando aqui para a questão, né? Desenvolver um plano de recuperação de incidente. Aqui a gente bem sabe que está ligado ali, né? Desenvolver um plano de recuperação de incidente tá ligado muito ali a atividade de restauração, né? A atividade de restauração, se elas são realizadas para realmente garantir, né, a disponibilidade operacional, né? Ou seja, é ali que a gente tem a integridade dos backups e outros ativos de restauração, né? A integridade dos ativos, inclusive, tá? É aqui que a gente vai ter, inclusive, a categoria de comunicação, né, da recuperação de incidentes, ou seja, aqui, de fato, a gente vai ter a função de recuperar. Beleza? Monitorar, né? Monitorar continuamente, né? Se a gente está monitorando continuamente, a gente está de fato que ligado à função de detectar, né? É aqui que a gente tem, inclusive,
o monitoramento contínuo tem ali efetivamente a categoria chamada de monitoramento contínuo, né, onde os ativos eles são monitorados para encontrar diversas anomalias, né, indicadores de comprometimento e outros eventos prejudiciais, né? E inclusive aqui que a gente tem a análise de eventos adversos, aqui que a gente também tem a funcionalidade do uso do CIEM, por exemplo, tá? E revise anualmente as políticas, processos e procedimentos de segurança cibernética para levar em considerações as lições aprendidas. Aqui, só para título de conhecimento, tem a ver com a função de identificar. É aqui que a função identificar vai trazer ali algumas categorias, né? Deixa eu descer mais um pouco aqui. É aqui que a gente vai ter, inclusive, a categoria de gerenciamento de ativos. É aqui que a gente vai ter a avaliação de risco. E aqui que a gente vai ter uma categoria chamada de melhoria, beleza? E é justamente, né, nessa melhoria que a gente tem a categoria de melhorias, dessas melhorias serem identificadas, né, a partir de uma execução de processos. Né? Então, só para a gente ter essa ideia, né? Quando a gente quer revisar anualmente as políticas, processos e procedimento, a gente está na fase de identificar, porque isso vai auxiliar todo o gerenciamento de risco, toda essa avaliação de risco e identificar as possíveis melhorias. Afinal de contas, consideração de lições aprendidas, efetivamente a gente quer o quê? Trazer melhorias, beleza? Então, a gente chegou aqui no nosso final. Beleza, galera? Chegamos no nosso final. E deixa eu ver se eu tenho... Eu acho que eu tenho uma imagem aqui. Deixa eu ver se eu ainda tenho essa imagem que eu faço uma correlação. Não vou ter agora. Mas depois eu trago. Que eu cheguei a fazer uma... Eu coloquei uma imagem associando os controles do NIST com os controles do SIS. Ou melhor, os controles do SIS associado às funções do NIST, né? Se você está interessado em saber isso, entra aí no meu Instagram, faz o seguinte, entra no meu Instagram, é porque eu não tô com o meu HD externo aqui, né? Se eu tivesse com o HD externo aqui, eu já ia demonstrar aqui no vídeo e você conseguiria tirar o print. Mas como eu tô efetivamente sem esse meu HD externo, eu não consigo mostrar isso para você agora. Mas justamente quem assistiu a aula anterior, que foi a do SIS Control, a gente viu os controles, os 18 controles do SIS. E eu tenho uma imagem justamente apontando, né, para esse controle do SIS, né, eu estou associado a exatamente a função tal do NIST, beleza? Então, se você quer saber, né, se você tem um interesse em saber e fazer essa correlação do SIS para com o framework do NIST, pode me chamar lá no Instagram que eu compartilhei com vocês. Beleza, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço aí para vocês, tá? Se você ficou até aqui, cara, dê o teu joinha, tá? Dê seu feedback aqui no comentário, se inscreva no canal e saiba que no final vai dar tudo certo, beleza? Não tá sendo em vão todo o teu esforço, não tá sendo em vão todo esse teu planejamento aí para os teus estudos. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes bate o desânimo, mas tenha fé em Deus, porque você está no caminho certo e Ele vai te abençoar nisso, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima.